do comitê, fazendo as atas das reuniões, e é isso que a gente quer, compartilhar as impressões de todo mundo. Eu comecei a gravar a reunião, acho importante só informar para todo mundo, porque a gente vai disponibilizar esse encontro para quem não conseguir estar aqui com a gente hoje. Tudo bem? Perfeito. Bom, vamos iniciar então. Tudo bem. Ô, Luísa, só um minutinho, por favor. Marcelo? Pode falar. Você Pode pediu falar, Marcelo. para interromper? É que você comentou ali aí na sua introdução que tinha um grupo de WhatsApp e eu não estou no grupo de WhatsApp. Eu mandei uma mensagem no chat, não sei se alguém pode capturar lá com o meu telefone para poder me incluir, né? Não sei se eu passo para você depois, eu coloquei no chat. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. Muito importante isso, é fundamental você estar no grupo com a gente. Você deixou... Eu vou pegar... Não sei se você deixou o seu número na mensagem. Eu passo o celular dele para você depois, Lu. Tá bom, perfeito. Muito obrigada, Rose. No chat, eu informei o celular no chat. Então, mas a Rose também. Tudo bom, Rose? Perfeito. Tá muito bom. Obrigada. Ela passa depois. Obrigado. Então, vamos iniciar aqui. Novamente, peço para vocês me interromperem, caso julguem necessário, de verdade, sem problema algum. Então, o que é o Comitê Pop Rua? Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua é um órgão colegiado. A gente sempre fala isso, né? Um órgão colegiado. Este órgão colegiado é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos. E o que é um órgão colegiado? Acho que é importante a gente começar por aí. Os órgãos colegiados são aqueles que atuam e que decidem pela manifestação conjunta e majoritária da vontade de seus membros. O que isso significa? Significa que em um órgão colegiado não é um ou outro que toma decisão, e sim é o conjunto de pessoas que delibera, que debate sobre o tema para chegar a uma decisão final. Então, nos órgãos colegiados não prevalece a opinião pessoal, ou do coordenador, ou de um membro, ou de ninguém. Mas sim, o que é valorizado é a opinião coletiva. É essa que vale juridicamente, a decisão da maioria. Esse órgão colegiado é formado por pessoas da sociedade civil e membros de governo. A gente vai ver um pouquinho o que significa isso. Passando pelas normativas, pelas leis que regulam o funcionamento do Comitê Pop Rua, a gente tem duas leis muito importantes, mais o nosso regimento interno. Primeiramente, o comitê ele foi instituído em 2013. Alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? O comitê foi instituído em 2013. No dia 25 de março, pelo decreto 53.795. Não sei se todo mundo conhece, mas é bem importante para o Comitê Pop Rua. E o comitê foi consolidado, ou seja, ele foi respaldado por uma lei agora aprovada no ano passado. Acho que essa todo mundo conhece, a Lei 17.252, que a gente tanto fala, né? Que discorre, inclusive, sobre outros diversos temas além do Comitê Pop Rua. Então, que fala sobre habitação, que fala sobre assistência social, que fala sobre saúde. É uma lei muito importante, uma lei fundamental para a população em situação de rua, a Lei 17.252. Inclusive, agora, pelo Comitê Pop Rua, a gente está fazendo um processo de regulamentar essa lei, porque a lei fala o que tem que ser feito. A lei fala o que é obrigatório do governo colocar para essa população. E aí o decreto que a gente está fazendo, que a gente está regulamentando, ele fala qual é o caminho que a gente vai usar para chegar a este objetivo colocado pela lei. Que para quem quiser saber mais sobre essa construção no decreto que a gente está fazendo e não estiver por dentro ainda, é só avisar aqui, falar, mandar uma mensagem que a gente coloca dentro do grupo, que a gente debate, enfim, é muito importante a gente ter o máximo de pessoas possível para fazer esse debate sobre o decreto, né? E além dessas duas normativas, além do decreto que institui o comitê e a lei que reforça o comitê, a gente tem uma normativa muito importante para o funcionamento diário das nossas reuniões, que é o nosso regimento interno. O nosso último regimento interno, ele foi aprovado
se eu não me engano, em 2018. Então, ele é um tanto recente, ainda não é tão antigo. E ele fala sobre o funcionamento das reuniões, ele fala sobre tempo de fala, sobre quais são os participantes dentro do comitê. Vale a pena dar uma olhada também para quem quiser saber um pouquinho mais, porque e o nosso regimento está no nosso site da Secretaria de Direitos Humanos, se vocês procurarem Regimento Interno do Comitê Pop Rua. É importante falar que o Comitê Pop Rua ele foi criado numa tentativa de se unificar a política para a população em situação de rua. Por quê? Foi criada uma política nacional da população em situação de rua em 2009, e logo após foi criada uma política municipal para a população em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Então, nessa tentativa da gente tentar juntar o que está sendo feito a nível nacional, o que está sendo feito a nível estadual e o que está sendo feito a nível municipal. O Comitê Pop Rua teve 4 gestões até hoje. A nossa primeira gestão foi de 2013 a 2015. Eu vou mostrar algumas fotos aqui a título de curiosidade das nossas reuniões para a gente ver como a gente cresceu, né? Como somos muitos agora. Porque a nossa primeira gestão ela não teve uma eleição, ela foi indicada. E uma das principais conquistas dessa gestão foram fazer um regimento interno, realizar uma pesquisa participativa, fazer discussão sobre política habitacional, né? A cada gestão a gente vai mantendo esse balanço de quais foram as nossas maiores conquistas, de quais foram os nossos maiores debates, né? A segunda gestão, que foi de 2016 e 2017, foi a nossa primeira eleição do Comitê Pop Rua. Então, foram os primeiros membros eleitos da sociedade civil a assumir a gestão do comitê, o que é bem emblemático, né? Nesse ano, a gente teve como principais conquistas o Plano Municipal de Políticas para a População em Situação de Rua e a inclusão da população em situação de rua como público prioritário na política habitacional. A nossa terceira gestão, que foi inclusive a gestão que eu comecei a acompanhar o Comitê Pop Rua, acho que alguém está com o microfone aberto, eu vou desativar aqui, perdão, gente. Pronto. A nossa terceira gestão foi no ano de 2018 e ano de 2019, né? Então, a nossa segunda gestão eleita. E as principais conquistas dessa gestão foram definição dos critérios de habitação, lá para o Asdrubal do Nascimento, né? Quais seriam os critérios de seleção para habitação, priorização em projetos habitacionais da população em situação de rua, definição do fluxo de acesso da população em situação de rua ao POT, né, um programa de trabalho, e a aprovação dessa lei que a gente estava falando no outro slide, a Lei 17.252, que discorre sobre o comitê, sobre habitação, sobre assistência, sobre saúde, essa lei importantíssima para a população em situação de rua. E agora, atualmente, a gente está na 4ª gestão do Comitê Pop Rua, que foi eleita em 2020. Então, esse espacinho das principais conquistas ainda fica em branco, para no final da nossa gestão a gente voltar e dialogar novamente, entender quais foram as nossas principais conquistas, né? Que a gente ainda tem muita coisa para conseguir conquistar nesse tempo. Estou mostrando para vocês aqui agora uma foto. Essa foi a primeira reunião do Comitê Pop Rua. Como a gente pode ver, um espaço muito diferente, né? Era uma reunião que era feita numa sala, com uma mesa, poucas cadeiras. A dinâmica da nossa reunião se alterou bastante, né? Era uma reunião aqui que tinha, pelo que parece na foto, 10, 15 pessoas, no máximo. Hoje em dia a gente faz reunião com até 50 pessoas, 60 pessoas, 70 pessoas. Então, isso é bastante interessante para a gente ver como a gente cresceu, né? Como um conselho, um comitê que era pequeno, se tornou uma coisa tão grande, né? Que cabe tanta gente. Essa segunda foto aqui, isso apareceu para vocês, eu acho, é a foto da posse dos primeiros conselheiros eleitos do Comitê Pop Rua, um momento bem emblemático também, que foi em 2015, né? Já aqui num auditório, já com mais gente, já com mais espaço, já mais aberto, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre esses últimos slides. Quero, Lu. Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, pode falar. Eu acho que foi em 2019 que é importante lembrar que a gente conquistou também, através do mandato da vereadora Soninha, nós conquistamos também o Salão Nobre da Câmara. Esse era um desejo, já que o salão nosso, o nosso auditório já estava ficando apertado, né? E sempre mais gente participando. E aí e também foi simbólico isso para mim, pessoalmente, para o mandato, de um modo geral, porque eu sempre pensava, é uma forma da Pop Rua se apropriar do Salão Nobre da Câmara Municipal. Então, eu acho que foi em 2019, logo que a gente, ou 2018, não lembro, que no final já, no segundo semestre, que as reuniões passaram a ser no Salão Nobre da Câmara Municipal. Perfeito, muito bem lembrado, Rose, é isso mesmo. Oi, Pode falar, não vi quem mandou aqui no chat, mas pode falar. é o Átila. Oi, Átila. Boa tarde para você e para todos. Boa tarde. Eu queria comentar esse slide, sim. Pode comentar. É interessante a gente observar que ali, na foto, está claramente a presença do promotor do Ministério Público, senhor Eduardo Ferreira. E, de fato, aí a gente vê o colegiado completo que deveria, desde essa foto aí até os dias de hoje, estar partícipe do processo das nossas organizações, o que infelizmente não acontece, viu, Júlia? E a questão espacial também, a gente tanto reivindicou, aí fizemos todo esse aparato, temos ali na segunda foto a presença do prefeito, então, na época o Haddad, e a intenção, e pelas palavras que a Rose acabou de falar, justamente era o propósito de dar mais, de enganjar, de envolver, da participatividade da sociedade civil. E aí eu vejo que isso não continuou, não é nenhuma questão sua do seu posicionamento ou da grade curricular aqui, mas é isso, a gente tá diante de alguns próprios questionamentos aí a fazermos a nós mesmos, né? Aproveito o manifesto e dizer do meu descontentamento, porque eu fui voto vencido, como a gente participa de um colegiado e você explicou muito bem, eu entendo, mas é isso, né? Por que não aí, olha, a gente tem uma foto clara, tantos espaços aí do poder público a gente podia estar privilegiando, porque isso é uma demanda de mais de 15 anos, antes mesmo de esse comitê ser formado, vem desde o Conselho de Monitoramento, a formação para os conselhos, etc. Porque senão a gente sempre vai ficar contemplando os medalhões e infelizmente a gente sabe como é que estão esses medalhões, não é o caso. Eu não tenho o menor despudor de falar sobre isso, mas não é o caso. Então é isso, chama a atenção dessas lutas, dessas conquistas, que a gente não materializou, não concretizou, não perpetualizou, entendeu? Muito bacana e pode seguir aí. Muito obrigada, Átila, fundamental sua contribuição, são reflexões que a gente tem que fazer mesmo constantemente. Eu queria falar, Luísa. Pode falar, claro, com prazer. Não, boa tarde, eu já tinha dado. Eu concordo completamente com o que o Átila coloca, e eu acho que a gente tem que trazer muito além disso, né? Eu acho que para nós, que tem trajetória e da rua, era importante que essa formação fosse presencial, né? Mas infelizmente ainda com a pandemia a gente está fazendo online, porque para nós que já vem há anos e anos na luta, e o Átila relembra muito bem, né, o Conselho de Monitoramento, eu acho que faltou aqui um resgate da Lei 12.316, Decreto 40232, né, que a gente vem lutando, e eu acho que a melhoria das políticas vem também por essa lei, né, que cria demandas de habitação, cotas disso, cotas daquilo, e que muitas vezes não foi respeitado, né, por gestões passadas, né. Eu acho que para nós é importante de trazer. Eu acho que, Luiz, é só para aquela primeira foto que a gente faz naquela... como você disse bem claro, não é que era a redução, era para preparar, né, o processo de criação do comitê e da política para a população em situação de rua. Como o decreto 7053, ele fala de criar, né, comitês municipais, comitês estaduais, a políticas, né? Então, ali era o começo. São Paulo, acho que foi a segunda cidade do Brasil a criar o comitê da população, segunda ou terceira cidade do país a criar. Claro que outras cidades, depois do decreto 7053 de 2009, outras cidades entraram na frente, né? 2 cidades entraram na frente, mas São Paulo já aderiu isso muito rápido. Então, acho que essa é a importância de nós trazermos aqui para a formação,
né, de trazer a intersetorialidade. Ali era o começo, acho que o Átila traz bem claro, a gente tinha a Defensoria, o Ministério Público, né, porque eram ações para discutir a política e como implementar essas ações. É isso, só para corroborar. Muito obrigada, Anderson, pela contribuição. Velho de guerra aqui do Comitê Pop Rua, sempre com a gente. Mais alguém quer fazer algum comentário antes da gente seguir? Quando você nasceu, ele já estava, né, o Anderson? Acredito que sim, dessa eu não duvido. Vou passar para frente então, pessoal. Podem me interromper, lembrando. Aqui a gente tem alguns dados interessantes sobre as eleições do Comitê Pop Rua. Essa aqui é uma tabela de comparação entre o número de votos que a gente teve na eleição de 2018, que foi a penúltima eleição, e na eleição de 2020, que foi a última eleição. Então, enquanto na penúltima eleição a gente teve menos de 600 votos no total, na última eleição a gente vê que a gente teve quase 1.700 votos. Então, a gente aumentou aí 1.000 votos na eleição, que é muito importante, né? Porque a eleição, votar, uma grande participação na eleição, significa que as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo, significa que as pessoas estão engajadas, significa que as pessoas estão acompanhando os seus conselheiros, elegendo pessoas que as representam, né? Então, acho que esse aumento na expressividade da nossa eleição para o Conselho foi um dos nossos grandes ganhos do último ano para esse ano. Entramos numa parte bem importante, que é quem são os conselheiros do Comitê Pop Rua, né? Acho que aqui são coisas que todo mundo ouve muito. A gente ouve muito que... Uma parte. Desculpa. Uma parte. O que foi que você quer falar, Átila? Dentro desse quadro aí que você mostrou aí, eu só queria fazer a minha manifestação crítica, porque o senso crítico meu é embasado em sugestão, que eu acho que esse é o contexto da intenção da crítica. Muito bem, maravilhoso. Olha, sem dúvida, a participação do poder público foi fundamental, está aprovado aí pelo gráfico efetivo, mas ainda eu acrescento o quê? Que isso daí teria uma importância muito maior, teria um significado muito mais expressivo na questão do combate à desumanidade das relações entre poder público e as ações de entidades, se a gente, a partir daí, focasse, esse é um espaço, Secretaria de Direitos Humanos, nosso colegiado, para promover, de fato, a regionalização. Então, havíamos mais instâncias para fazer essas eleições e que alguns espaços de votação tiveram pequenas manifestações de votação, porque a gente não trabalhou antes para trabalhar. Seria um papel do movimento social, seria um papel das secretarias, do poder público, de promover e concretizar, de perpetualizar essas ações nas questões das regiões sul, norte, leste e oeste da cidade de São Paulo, coisa que a gente ainda não consegue dizer que temos e que é absurdo, porque a gente já sabe que minimamente, sem todo o empenho do qual eu me referi em princípio, mas já existem representações, sim, regionais, e a gente tem que se ater a essa tarefinha e fortalecer, de fato, as representações regionais, porque senão fica um privilégio. Não, fica só a visão da questão central. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela lembrança, Átila. Não somente em relação às eleições do comitê, mas em relação às próprias reuniões, a participação, o foco do comitê é uma coisa que a gente debate muito, né? Sobre como a região central tem uma grande concentração de população em situação de rua, mas existem outras regiões fora da região central que também têm uma grande concentração de população em situação de rua e que precisam ser abarcadas no que a gente está pensando, seja nas eleições do comitê, sejam em ações tiradas pelo comitê, sejam nas próprias reuniões do comitê, né, quando são presenciais. A gente já debateu muito sobre a necessidade de tirar as reuniões apenas da região central e levar as reuniões para outras regiões. Isso é fundamental para o andamento do nosso conselho. Muito obrigada por esse comentário. Só complementando, e que está dentro do plano diretor, dentro do decreto nacional, dentro da política, desde então, da 12.316, 12.17.252, o pedido de envolvimento de
Garantia não exatamente, que a palavra garantia ela tem uma conotação de obrigação, mas o dever das entidades de promover isso, coisa que não acontece dentro dos equipamentos, não acontece dentro do Centro Pop, não acontece nas instâncias. Haja visto que essa eleição, tivemos aqui a companheira na região Santo Amaro, com votos bastante expressivos e significativos, e a contradição foi a minha própria eleição, que vocês podem compartilhar com os companheiros desse colegiado e quem tiver aí, que eu tive votos em todas as regiões. Está em cima daquilo do meu descontentamento, quando essa secretaria, todo o apontamento que eu fiz anterior, não me representou, não correspondeu com a minha visão de necessidade, ficou provado que eu estive em cada uma dessas reuniões com esse discurso, com a necessidade do envolvimento do poder público para a formação das pessoas também usuárias do serviço. Das assembleias são direcionadas, são monólogos, que vêm mais numa relação de intimidação para com os conviventes, mas os companheiros sem embasamento, sem contestação e conhecimento político, eles se calam e ficam uma relação omissa e, às vezes, até de forma bastante preocupante. Obrigado. Obrigada, Átila. Bom, gente, entrando aqui em quem são os conselheiros do Comitê Pop Rua, é uma questão que a gente ouve bastante, que o comitê possui composição paritária entre governo e sociedade civil. Mas o que isso significa na prática, né? Significa que o comitê tem o mesmo número de representantes do governo e de representantes da sociedade civil. A gente colocou aqui em uma tabelinha, não sei se todo mundo vai conseguir ver direito, mas acho que é uma tabelinha bem interessante para a gente entender. Ó, a gente tem os representantes, a gente tem aqui no total 9 representantes de governo. Então, a gente tem a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Segurança Urbana, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Subprefeituras, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social e Secretarias de Desenvolvimento Econômico. Saiu tudo. Então, a gente tem essas 9 secretarias que têm cadeiras no comitê, então, que devem participar toda a reunião ordinária do comitê sem falta. Esses membros têm que estar presentes em todas as reuniões. E essas secretarias têm um titular e um suplente, para quando o titular não poder ir, o suplente estar lá, né? E a gente tem o mesmo número de membros da sociedade civil, que na verdade são divididos em 2 subsegmentos, que são os representantes das organizações sociais e os representantes da população em situação de rua. Como representantes das organizações sociais, a gente tem 4 membros titulares e 4 membros suplentes. Os 4 titulares são a Associação Rede Rua, Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos, Movimento Nacional da População em Situação de Rua e Edlei. E os 4 suplentes são a UAF, Reciclázaro, Instituto BCEI e Instituto Human. E aí, para completar a paridade, a gente tem mais 5 membros titulares de representantes da população em situação de rua e mais 5 membros suplentes representantes da população em situação de rua. Que, lendo rapidamente aqui, os titulares são a Janaína, Lucas, Átila, Luísa e Roseli, e os suplentes são Robson, Paulo, Eliana, Elisângela e Dani. Então, como a gente pode ver bem divididinho, tem uma categoria de representantes do governo, que são os 9 participantes aqui, e 2 categorias de representantes da sociedade civil, que são as organizações sociais e a população em situação de rua, o que garante para a gente que a gente tem um mesmo número de conselheiros de governo e um mesmo número de conselheiros da sociedade civil, para que, quando a gente tenha que realizar uma votação, a gente não tenha um número desigual de votantes, né, para que a gente tenha paridade estabelecida. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse slide? Se ninguém o fizer, eu vou fazer. É bem interessante. O que falta nesse gráfico aí, nessa questão toda, a gente atentar para até a nossa formação de governo, né? República Federativa e democrática, aí nos indica que deveria ter a participação mais efetiva, e a gente sabe, aí é uma questão minha, eu jogo para o grupo, isso não acontece porque existe uma relação de fundo que é a relação partidária e oligárquica, né? Porque muitas dessas secretarias aí, cada um
digamos assim, é uma instância de partido, né? Então, por isso que elas não também executam o que é tão discutido desde o Conselho de Monitoramento, a efetiva intersetorialidade das ações e promulgações de lei com relação a essas secretarias, meu amor, e a todos que me... Muito obrigada, Átila. Acho que você traz um ponto muito importante para a gente, que é a intersetorialidade, né? Porque essa palavra, inclusive, está no nome do nosso comitê, Comitê Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua. Por mais que não esteja aqui na nossa apresentação, acho que vale a pena a gente comentar o que é um comitê intersetorial, né? Então, é um comitê que atua em diversas áreas diferentes, é um comitê que não é atuante em somente uma área. Não é um comitê somente de habitação, não é um comitê somente de saúde, é um comitê que atua em diversas áreas e pretende fazer essas áreas conseguirem se conversar para o melhor andamento da política, né? Então, a política, existe essa compreensão de que a política, e principalmente a política para a população em situação de rua, tem que ter articulação de diversos entes governamentais. Então, não adianta uma política que pense somente em saúde, ou uma política que pense somente em habitação. A gente precisa pensar em todas essas coisas de forma conjunta para oferecer uma rede de apoio que seja completa, que seja integrada, e que não seja só em um aspecto ou em outro aspecto, né? Acho que é muito importante isso que você trouxe. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa? Vou passar aqui. Então, gente, eu vi que tem um comentário aqui do horário. A gente está chegando ao fim da nossa apresentação já. Vamos lá. Quem são os participantes? Isso aqui é a nossa pesquisa, nossa última pesquisa participativa, que acho que todo mundo que enfim, é atuante no comitê recebeu por e-mail, pelos grupos de WhatsApp. É uma pesquisa bem interessante que deu alguns resultados bem interessantes para a gente conseguir pensar em cima. Eu vou apresentar aqui de forma rápida. Quem são os participantes do Comitê Pop Rua? Aqui a gente tem a categoria, né? Então, das pessoas que responderam a nossa pesquisa, 14% só eram conselheiros do governo, 22% dos conselheiros da sociedade civil e 62% eram participantes. Acho que esse dado é bem interessante para a gente ver que quem participa do nosso conselho não são só os conselheiros. Então, a gente tem participação de fora, mesmo das pessoas que não são eleitas, o que é sempre muito interessante, para a gente ter sempre ideias novas, enfim, compartilhar pontos de vista diferentes. Aqui uma questão de idade, né? 28% das pessoas têm entre 46 e 59, 40% entre 30 e 45 e 25% entre 19 e 29 anos. Então, temos uma faixa etária bem diversificada. Gênero, temos que responder uma pesquisa, 45,7% de pessoas que se declaram do gênero masculino, e não consigo ver a outra porcentagem aqui. 54,3% de pessoas que se declaram do sexo feminino. Participação bem forte das mulheres aqui no nosso conselho, né? Sobre escolaridade, a gente conseguiu apurar aqui que 34,3% das pessoas têm ensino fundamental completo, 8,6% tem ensino superior incompleto e 8,6% também tem ensino médio completo e 31% das pessoas têm pós-graduação. Temos bastante pessoas com pós-graduação aqui que participam no nosso espaço. Sobre a questão de raça, temos... não consigo ver aqui a porcentagem, novamente que a minha barrinha aparece, 60% de pessoas que se autodeclaram brancas, 17% de pessoas que se autodeclaram pardas e 20% de pessoas que se autodeclaram pretas. Sobre a renda, temos 37% de pessoas que declaram receber mais de 3 salários mínimos, 28,6% de pessoas que declaram receber até um salário mínimo, 14,3% de pessoas que declaram estar sem renda no momento. Aqui alguns dados sobre a participação no comitê. A gente perguntou, como você descobriu o comitê? A gente quer entender que tipo de comunicação funciona melhor, né? Temos aqui 28,6% de pessoas que descobriram o comitê por mobilização do comitê ou das secretarias, então os mailings, as mensagens no WhatsApp, cartazes que a gente coloca, mobilizações do próprio comitê, né?
E aqui um dado muito interessante, 34,3% das pessoas, que é o maior número de pessoas, diz que conheceu o Comitê Pop Rua através de movimentos sociais. Então aqui a gente vê o papel fundamental que os movimentos sociais têm na divulgação do trabalho que a gente faz aqui nesse órgão colegiado, né? Sobre como fica sabendo das reuniões do comitê, que é isso, a gente quer entender qual a forma de comunicação é a melhor para entrar em contato com as pessoas. A grande maioria, 74,3%, respondeu que fica recebendo as informações do comitê via e-mail. Então, o nosso mailing funciona, tem se mostrado bem eficiente para o papel que tenta cumprir, né? E aqui, há quanto tempo você frequenta o comitê? Que é interessante para a gente ver o quanto as pessoas que entram nesse espaço permanecem aqui, debatendo a política para a população em situação de rua com a gente. Eu achei esse dado bem impressionante. 45,7% das pessoas dizem que frequentam o comitê há mais de 2 anos. Então, eu acho que isso é bem interessante para a gente ver como as pessoas que se engajaram em participar desse espaço continuam aqui com a gente, né? Então, a gente tem um público bem devoto, bem ferrenho, que está aqui debatendo sempre. Mais alguns dados aqui. Esses são os subcomitês em que as pessoas mais declaram participar. Os 2 mais ativos, os que as pessoas mais declaram participar são o subcomitê de habitação e subcomitê plano pop rua. Logo atrás, subcomitê banheiros, subcomitê da política municipal também. Aqui são os nossos últimos de avaliação. A gente perguntou o que as pessoas acham do Comitê Pop Rua, né? Primeira pergunta, você acha que o comitê proporcionou avanços na política pública para a população em situação de rua? Era possível dar nota de 0 a 4. Nesse aqui, 51% das pessoas deu nota 3. Você acha que o comitê cumpre o seu papel de representar a população em situação de rua? No mesmo nível de notas, né? 48%, metade das pessoas respondeu, deu nota 3 também. Você acha que os membros do comitê cumprem bem sua função? A gente teve também uma maioria de média 3. E se você acha que a coordenação do comitê desempenha bem o seu papel, também tivemos uma grande maioria de nota 3 e um pouquinho de nota 4 também. Mas então estamos sendo bem avaliados por aqueles que estão com a gente nesse espaço, né? Aqui eu tenho as atribuições do comitê, que eu gostaria de falar bem rapidamente com vocês. Acho que não foi ainda para vocês o slide. Opa, acho que alguém está com o microfone aberto. Já tá eu. Tá bom, obrigada, Rose. Então eu vou ler aqui rapidamente quais são as atribuições. Oi. Só com relação a é importante esses dados aí, em princípio, o primeiro quadro que se mostrou lá presencialmente, eu quero lembrar naquela foto, e aí com esses dados aí de 62% de participação do comitê por parte da sociedade civil, se dava, assim, naquela altura e nessa reunião, no primeiro ato que se colocou, eu quero lembrar as pessoas da tremenda confusão que havia lá, e por isso eu justifico também o número grande de contingente. Por quê? Algumas entidades, eu não vou falar o nome, colocavam vários companheiros convidavam, etc., para ir naquele espaço, pessoas descontextualizadas da nossa população, mas eles entendiam naquela altura de que, levando um contingente, né, fazendo massa de manobra, porque as pessoas não estavam com conhecimento de causa, não tinham o mínimo de compreensão do fato de estarem ali naquele auditório, e teve uma tremenda de uma confusão, porque esse espaço também já foi usado como tentativa de manipulação das ações do poder público, que não é o ideal, e foi triste, esse é um fato triste, quando foi empossada a companheira Carla, da época lá, e aí começou a ter uma expressividade das mulheres, só para as pessoas rememorarem. Eu vi que alguém levantou a mão aqui, não consigo ver quem é, porque eu estou sem acesso, mas pode pegar a palavra. Não, ninguém gostaria de falar? Vou continuar, então. E, afinal, a gente faz os comentários. Sobre as atribuições do comitê. Então, rapidamente, a atribuição do comitê. Elaborar o Plano Municipal de Políticas para a População em Situação de Rua. Apoiar o poder público na elaboração do plano de ações, que deve ser feito até 90 dias após o plano de metas.
acompanhar, monitorar e avaliar o desenvolvimento da política municipal para a população em situação de rua e a implementação do Plano Municipal de Políticas para a Pop Rua, definir diretrizes para o atendimento da população em situação de rua pelas diferentes políticas municipais, realizar o controle social por meio de monitoramento da movimentação dos recursos financeiros, que é o que a gente faz através do nosso subcomitê da política municipal, assegurar a articulação intersetorial dos programas, então aquilo que a gente conversou anteriormente, a intersetorialidade, né, a articulação dos diversos setores diferentes, das diversas secretarias diferentes, diversas políticas diferentes. Aqui, passando o nosso slide, instituir subcomitê permanente formado, no mínimo, por a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança Urbana e Secretaria de Saúde, para o acompanhamento das ações de zeladoria urbana. Então, este é o nosso subcomitê de zeladoria urbana, que acompanha as ações de zeladoria urbana. Receber e encaminhar denúncias de violações de direitos da população em situação de rua. Propor formas e mecanismos para divulgar a política municipal para a população em situação de rua. Organizar encontros e seminários municipais para avaliar e formular ações e consolidar a política municipal para a população em situação de rua. Normalmente, acho que vale comentar que a gente tem a realização de seminários, né? A gente teve o primeiro seminário e o segundo seminário para a população em situação de rua. O nosso primeiro seminário teve como temática a questão da habitação, moradia primeiro, e o nosso segundo seminário, no ano passado, teve como temática a questão da saúde. Este ano, a gente optou por não realizar um seminário devido, enfim, à questão da pandemia, à questão da priorização de outras questões que se mostraram mais importantes nesse momento, a falta de disponibilidade de realizar um encontro presencial, infelizmente, né? Então a gente resolveu postergar para o ano que vem. Nas áreas de maior presença da população em situação de rua, apoiar grupos com o objetivo de articular a rede e implementar territorialmente a política municipal. Deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos. Então, isso significa que o comitê deve deliberar sobre a própria forma de condução dos trabalhos do comitê. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Foi solicitado durante muito tempo que a gente tivesse uma mesa compartilhada, que não fosse só membros de governo que fizessem a mesa do comitê, ou seja, que fizessem a organização da reunião. E a gente está agora no nosso decreto regulamentador da Lei 17.252, a gente está instituindo uma mesa compartilhada entre governo e sociedade civil. Então, isso é o comitê deliberando sobre a forma de condução dos seus trabalhos, é ele deliberando sobre como as reuniões acontecem, né? E por último, não consigo ver porque apareceu um negócio aqui na frente da minha tela. Perfeito. Produzir o relatório anual de balanço e avaliação da atuação do Comitê Pop Rua. Então, ao fim de cada ano, a gente vai produzir um relatório anual sobre o que aconteceu naquele ano, quais foram os ganhos, quais foram os avanços, quais foram as problemáticas. Um relatório feito com todos os membros do comitê para a gente ver o que funcionou e o que não funcionou nessa gestão. O relatório desse ano ainda vai ser feito, né? Nos nossos subcomitês, a gente tem alguns subcomitês inativos devido à Covid, que é o subcomitê Mulheres, subcomitê Habitação, subcomitê Crianças e Adolescentes, subcomitê Banheiros. E a gente tem 3 comitês que estão ativos, tendo reuniões periódicas, que é o subcomitê da Política Municipal, que a gente debate o Centro de Defesa para a População em Situação de Rua, que vai ser um novo equipamento da Secretaria de Direitos Humanos, e a gente debate também o decreto regulamentador da Lei 17.252, que eu já mencionei aqui várias vezes. A gente tem também as nossas reuniões, estamos tendo nossas reuniões do Subcomitê de Zeladoria Urbana e do Subcomitê de Trabalho e Educação. Acredito que todo mundo aqui tem o calendário das reuniões. Caso alguém não tenha, peço que comente no chat que eu envio depois. Uma observação? Pode falar. Please, com licença. Eu só queria frisar que a questão do subcomitê de zeladoria é uma questão assim muito relevante, dadas as questões que são tratadas ali. Acho que todo mundo sabe, mas vale reforçar a questão da abordagem, a questão da forma de tratamento, a participação da GCM, que é sempre discutível nas abordagens, na questão da zeladoria. Então, isso é um negócio muito importante que várias outras pessoas poderiam, na medida do possível, tentar participar, porque a problemática é bem grande, digamos assim. Obrigada.
Fica aí o convite muito importante da Rose para a participação de todos no Subcomitê da Zeladoria Urbana, que atualmente estava desenvolvendo e aprovando uma cartilha que será distribuída para pessoas em situação de rua, contando o que pode e o que não pode se fazer durante as ações de zeladoria urbana. Então, isso é uma ação fundamental que está sendo desenvolvida dentro desse subcomitê, né? Então, quanto mais gente participar, melhor para a gente conseguir ter ideias, levar essas ideias para frente, etc. Eu queria só falar também, Lu, a questão, uma coisa não exclui a outra. A gente tem que olhar para todas as regiões. No sábado, eu não sei quem que acompanhou, eu e a vereadora Soninha saímos da Cracolândia às 10 horas da noite, depois que todo mundo se acalmou, porque desde as 4 horas da tarde foi um verdadeiro cenário de guerra. Então, a gente estando presente, já diminui de alguma forma, dá uma inibida, porque o grau todo mundo já sabe disso, o grau de violência ali na Cracolândia, por parte da GCM e da PM, realmente é uma coisa lamentável. Então, a gente participando, sendo presença, pelo menos a gente evita que as pessoas sejam espancadas, o que é humanamente inadmissível. Obrigada, Rosiane. Aqui eu vi algumas pessoas que levantaram a mãozinha. Aqui é o inspetor Nicolau da Guarda Civil, informando aí para quem deu a última fala. A Guarda Civil, ela atua dentro da lei, nos parâmetros legais. Ela está lá tanto para defender um morador de rua, como qualquer um da população. Se algum agente da Guarda Civil comete alguma irregularidade, temos vários órgãos para fazer a correção do mesmo. Então essa fala não condiz com a verdade. Gostaria de manifestar, por favor, pode ser? Só um segundinho. Bom, inspetor, acredito que não tenha havido a intenção por parte da Roseli de, enfim, colocar qualquer questão negativa em relação à guarda municipal. A gente sabe que é fundamental e que a guarda está ali para garantir os direitos de todos. Então, obrigada por esclarecer isso também. Quem gostaria de falar? É o Ati? Desculpe, Lu, mas só para o inspetor, acho que ele não trabalha na Cracolândia, ele sabe, eu acho que ele sabe, porque eu creio que ele seja bem informado. Desculpe, com todo o respeito, senhor inspetor, mas o senhor sabe o que acontece no território da Cracolândia. Eu acompanho há uns 3, 4 anos, uns 4 anos, o senhor sabe o que acontece lá. Tem violência do lado dos usuários e tem violência do lado da GCM. Desculpe, mas o senhor sabe. Se não sabe, realmente já precisa se informar. Para a informação da senhora, eu trabalhei 4 anos na Cracolândia. Tá? A atuação da guarda é sempre pautada na lei. Tá? Algum excesso que acontece, nossa corregedoria faz a apuração devida. Se o servidor estiver errado, ele é punido na forma da lei. Muito obrigada. Gente, eu vou pedir para a gente voltar para a temática do nosso encontro de hoje, que não é a questão de zeladoria urbana, né? Posso continuar a apresentação ou mais alguém gostaria de falar sobre a temática da reunião? Gostaria de falar sobre a temática da reunião. Pode falar. No item 11, por favor, você me põe o gráfico lá, e eu vou contextualizar em cima dele, que lá sugere, né, o comprometimento, digamos assim, do que eu havia falado anteriormente, de fortalecer a questão regional. A Roseli deu uma pincelada sobre isso, e o ponto final sobre a questão dos itens lá, do item 11, que referia-se a fortalecer as questões regionais. Tudo bem, não vai dar para ser aí, não está aparecendo, mas assim, está acontecendo agora. E ao final colocamos aqui o núcleo de direitos humanos da sociedade civil. Gente, desculpa, mas a gente tem que discutir a inoperância da ouvidoria nesse momento, da própria Secretaria Municipal, que pega as suas demandas, agenda para 2, 3 dias e o companheiro fica lá, as mãos à mercê do opressor, seja ele do poder público, seja ele de entidade privada. Então, esse núcleo de direitos humanos também tem que ter uma clareza, e aí eu quero entender como esse núcleo foi parar dentro de uma secretaria que já tem tanto a instância da ouvidoria, certo?
quanto também deveria estar indicando outros canais como a DPU. Se a gente já tem a ouvidoria do município, a Defensoria Pública do município, do Estado e da Federação, e eles são, até o momento aqui, que se alguém tiver algum dado aí que me contrarie, por favor, são inoperantes, estão ineficazes. Gostaria também de ressaltar, e aí fico muito feliz de ver aqui a presença do senhor Nicolau, por parte da GCM. Senhor Nicolau, meu pai, se eu, por gentileza, promova a pesquisa, meu pai chama-se Avito Campos. Meu pai foi um dos fundadores, quando então a Guarda Municipal era a Força Pública. É só uma contextualização de dizer o seguinte, realmente, eu fico feliz da sua presença aqui, mas a questão da GCM é muito problemática. Há um tempo atrás, nós fazíamos reuniões, o Anderson está presente, ele sabe muito bem do nosso empenho, né? Para humanizar, para realmente, agem dentro da lei, mas é uma lei que é uma lei que não chega à população, é uma lei que não chega ao trabalhador dessa forma. Oi, Átila, acho que você caiu ou terminou a sua fala. Não tenho certeza, mas de toda forma, se não tiver mais ninguém que quer comentar, eu vou continuar aqui para a gente finalizar a nossa apresentação e abrir para comentários, tá? Aqui a gente colocou uma parte de vocabulário. Opa, a Átila voltou. Alô? Oi, Átila, você terminou sua fala? Não, deu um problema aqui no equipamento da Roseli, eu vou chamar. Roseli! Então, aí eu vou me posicionar com relação à guarda, porque eu mesmo coloquei aí, não é um momento de debate, mas a guarda necessita de muita formação, porque eu estava no equipamento ali no Tietê, tem uma base ao lado da GCM, um posto da GCM, e aí tinha ações lá truculentas, e eu fui justamente ameaçado e desligado e estou em outro serviço, porque eu fui hostilizado pelo companheiro e eu não tenho uma fonte segura, né, ao meu ver, de fazer a denúncia, porque eu vou encontrar com esse cidadão na rua, ele vai me ameaçar, como outros atores da GCM já o fazem, né? Então, assim, é uma questão da ouvidoria de vocês e do trabalho de investigação mais interno funcionar. Muito obrigado, senhor Nicolas. Bom, obrigada, gente. Eu vou pedir muito... Só dar uma última palavra. Né? A Guarda Civil, ela sempre está pautada nas suas atribuições legais. Né? Nós trabalhamos sempre identificados. No nosso uniforme tem o nosso nome. Se algum servidor cometeu uma irregularidade, é só pegar o nome do mesmo, denunciar. Se não confia na corregedoria da Guarda, na ouvidoria do município, para ser tomada as providências. Volta a reportar. A Guarda Civil está pautada, em primeiro lugar, princípio dos direitos humanos. É uma matéria de formação nossa. Nós somos formados pelo nosso centro de formação. Então, nós temos formação adequada. Bom, gente, eu vou pedir, por favor, para a gente conseguir continuar no tema da nossa reunião, porque a gente tem um horário a cumprir, a gente pode debater as questões de zeladoria urbana ou no subcomitê de zeladoria urbana, ou a gente pode marcar uma reunião de trabalho para debater esse tema, mas, inclusive, a ideia dessa formação é ela ficar gravada para as pessoas conseguirem assistir. Então, eu vou pedir muito cuidado para a gente se atentar ao tema da reunião e não entrar em questões paralelas. Enfim, continuando aqui a minha apresentação, a gente colocou aqui uma questão que a gente achou bem importante, que é de vocabulário, né? Porque muitas vezes a gente acaba usando um vocabulário nas reuniões que a gente, que nem todo mundo compreende, ou enfim, que a gente não explica direito o que é, né? Então, a gente vai passar um por um desses vocabulários. Então, o que são pautas? O primeiro que a gente sempre usa, né? Uma pauta é um tópico, um tema específico a ser debatido em reunião. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente pode marcar uma reunião que tenha como pauta a questão da zeladoria urbana, que esse será o tema debatido. O que é um encaminhamento? O encaminhamento é uma proposta de ação a ser tomada, que é fundamentada pela discussão da pauta. Então, um encaminhamento é uma ação, se a gente vai debater, por exemplo, zeladoria urbana, a gente encaminha alguma coisa que será feita. Isso é um encaminhamento. As falas abertas são um momento de fala dos conselheiros de debate sobre questões que não estavam contempladas nas pautas. Então, normalmente, as falas abertas são para questões que não foram ainda debatidas nas pautas, né?
A gente tem aqui uma questão de ordem, muito importante, a gente usa muito isso. Uma questão de ordem é um problema relativo à organização da reunião. Então, qualquer um pode levantar a mão e falar, eu tenho uma questão de ordem, mas desde que essa questão seja sobre a organização da reunião e não sobre o tema em si, né? Então, se alguém poderia levantar a mão agora e falar, a gente vai ter perguntas, questão de ordem, a gente vai ter perguntas em algum momento, ou questão de ordem, a gente não está fugindo do tema da reunião, essa pessoa tem o direito de fala, porque não é uma fala sobre o tema de pauta. Opa, acho que alguém está com o microfone aberto. Vou pedir para todo mundo fechar o microfone, por favor. Acho que fechou, obrigada. O que é o quórum? Que é outra coisa que a gente usa muito. O quórum é o número mínimo de conselheiros presentes que a gente tem que ter para a realização da reunião. Então, para a realização de uma reunião ordinária, a gente tem que ter 3 representantes de governo e 3 representantes da sociedade civil. E para a realização de uma reunião extraordinária, são 5 membros de cada segmento, né? A maioria simples, que é a maioria simples, o que é? A maioria dos conselheiros presentes em reunião. Então, por exemplo, se a gente tem 5 conselheiros presentes em reunião, maioria simples são 5 conselheiros, 6 conselheiros, na verdade, né? Desculpa. Enquanto a maioria qualificada é sobre o número total de conselheiros, não sobre o número de conselheiros que está presente na reunião. Ou seja, a maioria qualificada é mais difícil de ser atingida do que a maioria simples. Quando a gente vai realizar uma votação de encaminhamento da pauta, o que é exigido é a maioria simples, ou seja, a maioria dos conselheiros que está em reunião. Porém, quando a gente vai realizar, por exemplo, uma alteração de regimento, que é uma coisa que requer um debate maior, que requer uma participação maior, aí, para ser aprovado, a gente precisa da maioria qualificada, ou seja, 2/3 do número total de conselheiros. E a mesa diretora é quem conduz a reunião. Então, normalmente, a nossa mesa diretora é a Júlia, que é a pessoa que conduz a reunião. E agora, trocando de ano, a gente vai trocar a nossa mesa diretora. A nossa mesa diretora vai deixar de ser composta somente por membros de governo e vai ser composta também por membros da sociedade civil. Acho que esse é um ponto bem importante. Sobre os direitos e deveres do Comitê Pop Rua. Quais são os direitos dos conselheiros do Comitê Pop Rua? Os conselheiros têm direito a um crachá de identificação, que ainda não foi disponibilizado este ano, porque a gente não se encontrou presencialmente. O conselheiro tem direito a bilhete único para cobrir as despesas de transporte para as reuniões, que a gente também não tem esse ano, porque as reuniões estão sendo online. Um conselheiro tem direito ao coffee break nas reuniões presenciais, que também não teve esse ano, porque a gente não teve reuniões presenciais. E um conselheiro tem direito à voz em todas as reuniões. Porém, os conselheiros também têm deveres. Os conselheiros têm deveres de comparecer regularmente a todas as reuniões mensais do Comitê Pop Rua, menos por motivos de, enfim, justificado, né? Trabalho, doença, etc. Mas isso exige uma justificativa. Os conselheiros têm o dever de se preparar para os temas a serem debatidos em reunião. Então, se a gente vai ter uma reunião sobre um tema específico, é ideal que todos os conselheiros se preparem para essa questão. E, por último, os conselheiros têm o dever de ler regularmente as atas e os materiais que a gente envia no mailing, para poder aprovar essas atas. E correndo aqui, gente, acho que é um pouco disso que eu tinha separado para a nossa apresentação de hoje. O finalzinho aqui eu fiz bem corrido, porque a gente acabou se estendendo mais do que eu gostaria. Mas eu queria ouvir os comentários de quem não fez comentários ainda, de preferência. Se alguém quiser se inscrever, falar, vou estar organizando aqui no chat. Eu vou trazer então agregar aqui a Patrícia. Bom, esse é meu primeiro ano aí no comitê, e para mim foi muito enriquecedor, até para compreender algumas coisas que realmente para mim ficavam uma incógnita e que eu não cheguei a perguntar, porque a gente ia tentando meio que, eu acho que é isso, mas agora ficou muito mais claro tudo. Então, acho que agregou bastante, gosto também das discussões que a gente tem aqui. Para mim é importante também ver a visão de vocês referente a tudo. Eu gosto da maneira crítica que a gente olha para tudo que é proposto aqui para nós, né? Então, feliz em fazer parte, gente. Obrigada, Lu, também pela paciência aí, que bom que deu certo, gente. Esperando as próximas. Obrigada a vocês, gente, pela paciência comigo. Queremos
Acho que não sei se tem gente inscrita. Teve gente que levantou a mão aí, né? Ou não? Tá um barulho? Tá só para mim ou tá para vocês também? A voz da Luísa ficou baixa agora. Opa! E tem um barulho também, um barulho. Posso falar, Luísa? Pode falar sim, claro. Meu nome é Vanessa, eu sou assistente social, é a primeira vez que eu estou aqui nesse grupo, eu agradeço a oportunidade, a Roseli e o Átila, eu faço parte desse coletivo, que cada um de vocês é um coletivo, né? Na verdade, vocês do comitê representam muitas pessoas. Então, eu só gostaria de falar que fui muito bem recebida, mesmo com as câmeras fechadas, que eu sou velha e gosto muito de olhar o rosto de cada um, mas é uma prática que o mundo não está tendo de fechar as câmeras. Mas eu quero agradecer e tenho certeza que vocês têm muito mais potencial e muito mais para dar do que simplesmente as ordens e regras, e tem uma certa exigência até de fora de vocês andarem numa linha. Me parece que a linha de vocês é muito mais ampla do que simplesmente as regras ou de uma reunião ou do inspetor Anderson que está aqui presente. Eu acho que tem muito mais a ampliar para uma cidade do que o inimigo não está aqui dentro, né? O inimigo está fora. Me parece que às vezes a gente fica em detalhes e a cidade está aí com tantas necessidades. Eu acho importante que cada um possa realmente falar o que traz de cada território e não o só daqui de dentro, porque vocês trazem a cidade o tempo inteiro. Então, eu só gostaria de fazer essa contribuição mesmo. Muito obrigada, Vanessa. Importantíssimo. Prazer nosso ter você aqui. E não sei se você está no mailing do comitê, se está convidada para as reuniões, mas se você não tiver, pode deixar o seu e-mail aqui no chat que a gente te convida para todas as nossas reuniões. A Roseli e o Átila me convidam para o mundo inteiro, mas eu vou deixar aqui sim. Eu tô com a mão levantada também. Tá. Acho que depois. Vejo algumas pessoas aqui com a mão levantada. Vou passando uma por uma. Anderson. Fala, companheiro Anderson! Olá, boa tarde, Átila, a todos e a todas. Não, eu acho que é importante, como foi bem destacado, eu estou com probleminha no meu áudio, né? Eu acho que a nossa luta é grande. Eu acho que o comitê é para discussão e melhoria das políticas, principalmente essa formação, né? Essa formação de 5 formações é para nós entender qual o rito, né? A gente que já está calejado já sabemos, mas tem gente ainda que não sabe. E eu queria até, Luísa, que a gente pudesse também saber qual é o papel, se o comitê ele é consultivo ou deliberativo. Se esse conselho ele pode ser se ele é deliberativo, porque eu vejo que muitas coisas que nós aprovamos no comitê, ele não passa, ele não vai para as instâncias, né? Eu acho que a gente está vendo agora um problema na subzeladoria. Nós discutimos decretos e portaria na subzeladoria e que muitas vezes, eu não estou falando dos direitos humanos, eu estou falando da política, e que muitas vezes o que nós aprovamos no GT de zeladoria, ele não passa, ele não vai muito para frente, entendeu? Ele não tem uma respeitabilidade. Então, eu acho que era bom a gente discutir um pouco isso nessa formação. Qual a respeitabilidade? Porque você está trabalhando com usuário, com trabalhadores, com organizações, e para nós é importante muito isso. Eu gosto muito quando a Átila, quando a Roseli fala, porque a gente tem que voltar na sintonia de entender da onde a gente vem, para onde quem a gente está representando. Né? O poder público tem o seu papel e nós, a sociedade civil, temos o nosso. Então, assim, essa formação ela é importantíssima para nós sabermos qual é o nosso rito também dentro do comitê, aonde a gente leva demandas, denúncias, aonde a gente, quanto representação e representatividade, porque senão a gente traria 20 mil pessoas para dentro do comitê e não teria resolução, porque aí seria só microfone aberto e choramingando. Mas as representações, qual é o nosso papel enquanto representação e representatividade dentro do comitê, né? Isso que eu queria um pouco trazer para a gente entender dessa formação e desse diálogo. E também das demandas, que nem quando a gente constrói no subcomitê de zeladoria, até que momento a gente é respeitado de que aquilo que a sociedade civil ou o governo propõe, de nós entrar num consenso e aprovar, porque muitas vezes não se aprova, né? Que nem eu estou muito decepcionado com a portaria de zeladoria. Acho que a gente teve uma grande conquista, mas a gente tem uma grande decepção, né, quem está lá no subcomitê de zeladoria, porque o que a gente discute lá e aprova, muitas vezes a gestão toma a secretaria de subprefeituras, eu vou dar o nome aqui,
toma uma posição contradizendo o que nós discutimos. Era isso que eu queria trazer um pouco. Eu acho que a democracia não é participativa para os dois lados, ela só equivale a um lado. É isso. Desculpa se eu falei demais. Então, Quem? Quem é? Eu? Lu, seu áudio cortou, eu não sei quem é, se sou eu ou se é outra pessoa. Oi, seria eu próximo? Ô, Lu, seu áudio tá mudo. Ô, Kel, vai você, né, até ela voltar. Tá bom, vou falar então, gente. Só para colocar algumas coisas, eu acho que a gente está tão acostumado com o espaço do comitê, né? Então, que a gente está sempre debatendo as coisas, que a gente tem toda uma lógica de funcionamento, que é difícil a gente se apropriar desses espaços de formação, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, inclusive, é como tornar esses espaços realmente proveitosos, né? Então, eu acho que, como a gente está muito no modo do debate, a gente liga nessa função de que tem uma fala ou tem uma exposição, a gente tem que comentar aquilo. Eu acho que a gente pode pensar para as próximas formações em como a gente torna essa formação mais proveitosa, né? Então, eu acho que uma coisa que pode ser muito proveitosa é a gente separar os momentos do debate e da exposição. Eu sei que uma exposição muito longa fica muito chata, mas às vezes é melhor passar e não quebrar o fluxo, né, do pensamento. Então, a gente passar por toda a formação para depois a gente abrir o debate. Porque eu tenho medo que nas próximas formações a gente não consiga passar ou a gente fique muito tempo aqui numa coisa que deveria ser mais simples, né? Então, eu só vou fazer essa sugestão de que a gente possa separar o momento do debate do momento da exposição da formação. Eu acho que a gente pode pensar também em outros formatos para tornar mais participativo, para tornar mais dinâmico, né? Então, eu vi, por exemplo, que a formação que a gente teve do Núcleo de Direitos Humanos, né, sobre os núcleos de direitos humanos, no GT do Centro de Defesa, foi muito boa, muito boa. Acho que todo mundo saiu de lá bem contemplado, né? Então, acho que é interessante pensar, se não é o caso, de também trazer pessoas que possam colaborar em alguns temas, né? Hoje era muito mais uma coisa muito concreta, como a do comitê, a Luísa explicou muito bem as coisas, mas eu acho que para os próximos temas a gente pode pensar em trazer convidados, isso dinamiza um pouco, né? Da gente separar esse momento do debate do momento de formação, porque também senão a gente corre o risco de concentrar muita. Por exemplo, eu vi poucos conselheiros falando hoje, assim, né? No momento de fala, nesse modelo que a gente fez, pouca gente falou. Ficou todo mundo mais quieto, ouvindo a coisa. Houveram mais falas ali do Átila, algumas da Roseli. Eu acho que é importante também a gente estar atento à divisão, assim, para que todo mundo possa falar um pouco, sabe? Por isso que eu acho que é importante, talvez, pensar um pouco melhor qual vai ser o espaço da exposição, o espaço da fala, para a gente ser justo com todo mundo na fala e também poder aprender, assim. Eu vou confessar para vocês que para mim foi muito difícil, porque eu não teve para mim uma continuidade, né? Então, como a gente ficava debatendo todo o aspecto que a Luísa trazia, cortava para mim, assim, né? Ela estava explicando e depois cortava para mim o fluxo mesmo, assim, da formação. Acho que é importante a gente pensar o formato, a gente se coloca também aí à disposição para pensar algumas ferramentas, Lu. Tem umas coisas bem legais que estão usando agora na internet que eu acho que podem ajudar a gente para sistematizar a discussão, ser mais participativo e também tornar esse momento de formação um pouco mais agradável. É isso. Obrigada, Kel. Pode deixar que todas as sugestões estão sendo anotadas. Como esse era o nosso primeiro encontro de formação, era um teste mesmo, para ver o que funciona, o que não funciona. As próximas formações, especificamente, vão ser dadas pela nossa equipe de Educação em Direitos Humanos. Essa ficou com a gente porque era esse o intuito mesmo, o comitê conseguir criar acúmulos menos nesse sentido de alguém fala e outros
né? Então, as outras formações vão ter dinâmicas também, para a gente conseguir se interagir um pouco mais, né, uns com os outros. Mas eu acho fundamental a sua sugestão da gente pensar em convidados mesmo. Acho muito interessante, inclusive é algo que a gente pode pensar em conjunto, já que a gente ainda tem mais 2 semanas para a próxima formação, e que sejam convidados de acordo com o tema, né? Então, a gente está super aberto para sugestões. Para quem quiser enviar para a gente sugestões de convidados, a gente pode convidar institucionalmente pelo e-mail da coordenação e etc. Mas brigadíssimo pelas sugestões, vamos pensar em todas. Agora, uma sugestão? Ô, Rose, eu posso te deixar... Pode falar, mas só se for bem rapidinho, que a gente tem que seguir as falas aqui. Não, pode falar o pessoal que não falou primeiro. Eu fico para... Tá bom. Tá? Por favor. Tá bom. Então, aqui tá com a mão levantada o Marcelo. Marcelo, você está com a mão levantada há algum tempinho. Não sei se você quer falar ou se foi sem querer. Qualquer coisa eu passo para frente. Na hora que eu levantei a mão, eu já falei, foi naquela hora que eu te interrompi para falar no grupo do WhatsApp. Bom. Obrigado. Obrigada a você. Roseli? Não sei se a Roseli já falou também ou está com a mão levantada para falar agora. Acho que não, né? Inspetor, também imagino que tenha levantado a mão anteriormente e que já tenha falado. Acho que a gente não tem mais nenhum inscrito, gente. Então, eu posso falar? Pode sim, Rosiane, pode falar. Eu concordo plenamente com a Raquel. Eu acho que no contexto da formação, talvez para a próxima a gente precisa rever mesmo, porque até me desculpo de minha parte, porque eu fiz uma colocação, eu não imaginava que fosse resultar em debate, né? Eu fiz uma colocação, desculpa, acho que eu saí sem querer sair? Não. Não, estamos te ouvindo. Eu peço até desculpa, porque eu fiz uma colocação no contexto de uma situação que eu vivenciei no sábado, e eu não imaginava que a pessoa fosse querer responder imediatamente e fosse virar um debate. Então, eu penso que eu mesma peço desculpa e sugiro que a gente faça diferente nos próximos, a gente concentre para o final as nossas questões. Agora, realmente, a minha intenção não era provocar um debate. Realmente, eu coloquei no contexto de uma situação, no contexto da formação, de uma coisa prática, né? Eu não imaginei que fosse dar debate, eu peço desculpa. Oi, eu queria falar... Eu tenho uma questão de ordem, viu? Não, é o Átila que pediu, mas eu tenho uma questão de ordem. Pode fazer uma questão de ordem, Anderson. Não, eu acho que eu concordo com a Kelsey. Nas próximas formações que nós tivermos, se alguém pudesse manter, porque tem um tipo aí que você mantém os microfones desligados até acabar a apresentação e depois abre para os debates. Porque eu acho que eu concordo, é só essa questão de, nas próximas formações, se puder ter algum aparelhinho que mantém nossos microfones ligados até só a apresentação. E depois da apresentação nós ir para o Borogodó. É só isso. Perfeito. Gente, como foi uma sugestão vinda de todo mundo, pode deixar que para as próximas formações a gente vai levar isso mesmo. Peço desculpas também pelas eventuais deslizes, mas acho que estamos todos aprendendo conjuntamente, né? Acho que eu vou encerrar a nossa formação, então, para a gente não se alongar muito mais. Sei que todos têm compromissos e de toda forma a gente vai se... Oi, Sr. Robson. Não é o seu Robson, não. É o Átila. É o Átila? Oi, Átila. Perdão. A voz me lembrou do seu Robson. Pode falar. Então, eu concordo em parte aí com a companheira Kelsey, e também corroborou muito significativamente a participação do Anderson. E eu fico muito preocupado, porque ao mesmo tempo que o Anderson coloque muito bem, que a gente já é macaco velho, já somos casco duro aí, né? Eu fico preocupado com essa posição de horário estabelecido, uma regra mais a nível acadêmico do que do próprio empirismo. A maioria dos conselheiros que aqui estão
nasceram desse empirismo. Então, essa coisa de formatar muito, de tecnicizar as reuniões, me deixa preocupado. Claro que a gente tem que contemplar a participação de todos, mas se eu me expressei mais é porque eu tenho mais contundência e contexto para mim estar objetivando aí as questões. E aí, na boa, se você tiver um material aí mais significativo de formação aí, apresenta, e já deixo como sugestão, como questão de ordem. A gente vai ter oficinas para fortalecer todo esse trabalho que a gente está fazendo. Eu já deixo a companheira Kelsey aí da Clínica de Direitos Humanos para a gente poder pensar melhor e de uma forma mais efetiva juridicamente falando, para que as coisas realmente não fiquem só no papel. Porque eu estou com um acúmulo enorme aqui de papéis de atas e com pouca propositiva e com pouca ação. Ou seja, a pergunta do Anderson também no contexto, o nosso espaço é consultivo ou é deliberativo? E a gente tem que se afinar de fato. Mas as expressões e as manifestações se dão em função, no nosso caso aqui, eu, Anderson, Roseli e alguns conselheiros, da nossa indignação diante da forma com que o sistema se apresenta para nós, Kelsey, da forma e das posições engessantes, burocráticas que o Estado nos impõe. Ok, vamos trabalhar junto, então, essa questão, por favor. Opa, obrigada, Átila. Lu. Pode falar, Lucas. Bom, eu só gostaria de parabenizar, né, a coordenação, achei muito importante. Acompanhei aqui e vejo que o comitê cresceu muito desde o primeiro momento, né? Essa formação. Luísa. Oi, estamos te ouvindo. Átila, você pode fechar o microfone, por favor? Átila. Opa, desculpa, gente, estou tentando mutar aqui quem está com o microfone aberto. Pode falar, Lucas. Bom, e pensar também em levar essa formação cada vez mais à população em situação de rua para uma forma de conhecimento, né? No momento da minha vivência em situação de rua, seria muito potente eu ter acesso a uma formação como essa. Concordo com o que a Kelsey diz e concordo também na questão do microfone. Eu acho que a gente tem que esperar toda a formação para, no final, finalizar com o debate. Tá bom? Eu acho que essa é a minha fala. Gratidão. Obrigadíssimo, Lucas. Gente, respondendo ao questionamento colocado pelo Anderson e pelo Átila, o comitê tem sim caráter deliberativo, é um comitê deliberativo, né? Então, inclusive, as nossas deliberações tiradas do Comitê Pop Rua são sempre retornadas. A gente traz devolutivas de todos os encaminhamentos que a gente faz. Como foi encaminhado, se foi respondido, se não foi respondido. A gente pode, inclusive, agora, quando a gente for elaborar o nosso relatório anual do comitê, fazer essa retomada de todos os encaminhamentos que tivemos durante o ano e como esses foram encaminhados e tiveram respostas, né? A gente pode fazer essa análise dos encaminhamentos, de como encaminhamos, de como tomamos decisão dentro do nosso conselho, né? Mas o comitê tem sim caráter deliberativo, é um conselho deliberativo. Não sei se mais alguém quer comentar. Não, eu só queria falar que aquilo que eu acho que tá certo, acho que a gente não pode burocratizar o espaço mesmo, acho que tem que tornar ele realmente mais efetivo, assim, mas a minha fala foi bem no sentido também de outras pessoas, né, que também são conselheiras e têm trajetória de rua, nem tanto da clínica, assim, porque eu tento falar pouco nas reuniões, assim, mas para a gente poder... Porque tem outras questões, né, a gente tem, por exemplo, aqui, eu vi que as mulheres falaram bem menos, assim, então, até as mulheres que estão aqui, que são conselheiras, né, só para a gente se atentar com o espaço nesse sentido, mas também concordo com o companheiro que a gente não deve burocratizar, e foi só uma sugestão mesmo. Eu acho que se vocês acharem que as intervenções no meio da formação, ou até se vocês acharem alguma outra forma que seja mais participativa, eu tô com vocês, gente, só para falar.
Obrigada, Kel. Gente, eu queria agradecer demais todas as sugestões. A gente está aqui para melhorar mesmo e para entender como a reunião pode ocorrer da melhor forma possível. Fala, Anderson, pode falar. Não, eu peço só desculpa, assim, eu só queria trazer se ele era deliberativo e consultivo, porque a gente está falando do comitê, e quais as estruturas do comitê. Então, eu gostei da sua resposta, nesse sentido, entendeu? Porque muitas vezes, quem não está aqui, por mais informação, ele não passou ali para nós, na apresentação, se ele é deliberativo ou consultivo, porque o Conselho Municipal de Assistência, ele é deliberativo, o Conselho de Saúde é deliberativo, vários conselhos é deliberativo. Como um comitê, ele é um conselho, né? E quais as nossas instâncias também, se a gente pode sofrer sanções ou não também. Porque eu vejo, tem hora, pessoas... E eu falo assim, eu venho da rua e eu gosto muito de primar pelo respeito. E eu vejo a gente, tem hora, falando palavrão dentro do comitê. Eu não gosto de palavrões. E por mais que eu seja um representante, entendeu? Se eu sou um representante pela rua ou por algum lugar, eu tenho que respeitar e ir para o debate. É por isso que eu fiz aquelas perguntas, porque como é uma formação hoje para nós, até se eu posso dar carteirada, se eu não posso dar carteirada, porque se eu tenho um crachá, até que limite que eu posso ir. Era isso que as minhas perguntas que eu estava tentando no sentido de fazer, até como a Kelson trouxe, para a gente entender qual é a nossa instância. Eu já fui Conselheiro Nacional de Assistência Social, eu já fui Conselheiro Nacional de Segurança Alimentar, eu já fui conselheiro da gestão do Fernando Haddad aí na prefeitura, com 180 representantes, né, com todas as instâncias, lá quando criou o conselhão da prefeitura, já fui conselheiro nacional, quando o presidente da República criou o Conselho Nacional, então a gente sabe das nossas estruturas nacionais, até os momentos, mas como é bom nesse comitê, é só para a gente um pouco discutir, né, quais é o nosso papel e a nossa instância também, né, até onde a gente pode apontar, deliberar, consultar, porque eu sei que vai vir outras formações que vai falar do papel das secretarias, que vai falar do papel dos conselhos, mas para nós, enquanto conselheiro, qual é o nosso papel aqui? Era isso. Desculpa, viu, se eu coisei alguma coisa séria, mas para nós Anderson. Nos preparar e não chegar... Eu odeio dar carteirada, eu odeio andar com um crachá no pescoço em algum lugar, mas tem momentos que você precisa atuar porque você sofre retaliações e o crachá do comitê ou do conselho, ele é importante para as pessoas também saber qual é o seu papel, onde você está e o que você está defendendo da política, né? Eu trabalhei muito com a Guarda Municipal, eu sei qual é a instância e o papel da Guarda Municipal, né? Mas eu sei também que se o cara não cumprir as ordens, quais as sanções, não é porque ele é funcionário, quais as sanções que ele sofre também de alguns superiores, né? Você viu lá o juiz ou o procurador que deu uma carteirada nos guardas municipais lá de Santos, porque ele estava sem máscara, os guardas foram atuar na lei, e o cara deu carteirada e rasgou os borogodó. Então a gente tem que saber o que prisma as balanças, né? Quais são os direitos e nossos deveres também. É isso aqui o nosso papel. Desculpa, é isso. Imagina, Anderson, não precisa pedir desculpa por nada. A gente está aqui para compartilhar mesmo. E foi ótimo o seu questionamento. Gente, se ninguém tiver mais nenhuma questão, vamos encerrar, então, nosso primeiro encontro? Ô, Lu, por favor, para fazer justiça para a Roseli não falou nenhuma vez. O pessoal confunde Roseli com Rosiene. Eu sou Rosiene. Eu falei, Roseli não abriu a boca. Por favor. Fica registrado aí. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi, Roseli, fala. Boa tarde a todos. Hoje eu vou ficar com peso, não tenho nada para falar, só estou observando, tá? E eu acho que eu sei muito bem qual é o nosso papel, né? Ultimamente a gente só está fazendo figuração, porque todas as demandas que a gente tem mandado desde essa pandemia, não tem vindo nada, nenhuma resposta para a gente. Então, eu vou ficar quieta, tá bom? Obrigada a todos, uma boa tarde. E, Rosiane, não fica sossegada, não, porque ninguém vai confundir eu com você, não. Porque eu falo. Boa tarde. Obrigada, Roseli. Vocês todos. Vi aqui que o seu Robson levantou a mão. Seu Robson, o senhor quer falar para finalizar? Isso. Boa tarde a todos e a todas. Então, que é o seguinte, o que eu queria falar, a formação está boa, o que foi colocado aí, eu acho que todos os conselheiros têm ciência disso, né? Claro que, às vezes, na hora do pega para capar, a gente, às vezes, pede momento de pauta, uma coisa assim, um momento para falar de uma coisa, termina falando outra. Mas essa atual conjuntura do jeito que está, quando a gente vê ações como essa da Cracolândia, ações como essa que está acontecendo diariamente aqui na Patriarca, aqui no Lago São Francisco, de uma zeladoria completamente sem nexo,
um troço completamente desumano, isso tira toda a nossa tranquilidade de tomar posições quando vê que nosso comitê está dentro de uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E que nosso comitê, dentro dessa secretaria, ele está quase como um figurativo, porque na hora que a gente corre para pedir alguma coisa, aí vem a parte burocrática que impede de nós, conselheiros, buscar uma coisa mais justa para a nossa população, qual nos elegeu, né? Seja eleito direto ou seja simplesmente suplente. Mas houve eleição e a gente vai buscar defender os direitos dessa população dentro da secretaria, pedindo, às vezes, uma resposta mais ágil, mais prática, e acontece todo um momento burocrático que não faz acontecer. Agora, eu precisaria que nós tivéssemos aí nesse curso, no decorrer desse curso, coisa que ensinasse como é que a gente pode fazer para responsabilizar a GCM, para responsabilizar o município pelas ações que vêm acontecendo. Porque só com a foto, vídeo, testemunho, não sei o que, da parte da população de rua, isso aí é muito safadeza, porque só a rua que tem que provar tudo. Eles não têm que provar nada. Então, isso aí é muita safadeza de verdade. Então, nós precisamos achar um dia de preparação desse curso que diga, ó, você pode, de fato, comprovar, isso a gente vai ter a comprovação, que a GCM e a prefeitura é município. Você pode responsabilizar o município, não dizendo que essa ação foi um caso isolado, foi um desvio de conduta, foi não sei o quê. Lasque-se, a gente não está querendo saber de desvio de conduta, a gente não está querendo saber de ação isolada. Porque essa ação ficou tão isolada que 50 rolos de fita isolante não dá para fazer uma ação só do jeito que foi. Então, é muito complicado isso. Será que vamos ter um curso que diga, olha, tal ação pode ser responsabilizado o município e não caso isolado e não caso de desvio de conduta? Será que vamos ter um curso que nos capacite a isso? Era isso que eu queria dizer, e desde já agradecer a participação de todos e também a minha participação nisso aí. Só precisamos agora partir para algo mais prático, mais efetivo para a nossa população. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, seu Robson, pela fala. Acredito que alguém com o microfone aberto. Do que o senhor comentou pode ser contemplada na nossa quarta aula, que vai falar sobre as estruturas da prefeitura, suas secretarias, então onde a gente vai estar entendendo qual é a estrutura específica de cada setor do poder público, né? Então, quando se tem um problema com a GCM, como é que a gente encaminha? Quando se tem um problema com alguma secretaria, como a gente encaminha, o que a gente pode fazer? Então, acho que isso que o senhor comentou pode muito bem ser aprofundado nesse nosso quarto dia de formação, né? Como assegurar os nossos direitos em relação a cada órgão específico do poder público, né? Então, acho que esse dia a gente pode ir mais a fundo nisso que o senhor acabou de comentar. Temos mais alguém? Oi, Átila. O inspetor Nicolau gostaria de dar uma palavra, por gentileza. Então, vamos, inspetor Nicolau e depois o Anderson, por favor. Novamente, eu vou informar. A Guarda Civil está pautada na Constituição Federal, respeito aos direitos humanos. Algum desvio de conduta que algum guarda cometa, temos a ouvidoria do município, a corregedoria da Guarda Civil, a Polícia Civil, o Ministério Público, para estar apurando irregularidade. Volto a afirmar, a Guarda Civil atua dentro da legalidade. Quem faz zeladoria não é a Guarda Civil. A Guarda Civil apenas acompanha para garantir a integridade física da pessoa em situação de rua, em primeiro lugar, dos funcionários públicos que estão naquela ação, que muitas vezes
são atacados, xingados, né, e da população que está no entorno. Então, essa é a atuação da Guarda Civil. Né? Eu sou aqui da ID11, né, a minha inspetoria é responsável pela zeladoria urbana na área do centro. Se algum dos senhores tiver alguma dúvida, pode estar vindo aqui procurar o comandante Vitalino ou eu, que trabalho aqui no SPO da unidade, inspetor Nicolau, que a gente informa qual que é o papel da Guarda Civil e qual o encaminhamento, se algum guarda tem alguma coisa errada, para o cidadão estar tomando. Boa tarde. Obrigada, inspetor. Anderson, a palavra está com você agora. Não. Gente, vou pedir para a gente Obrigado, encerrar ministro, até as 4. Fala não. Ah, tá bom. Perfeito. Eu só concordei com o dedo que você falou. Obrigado. Perfeito. Gente, podemos encerrar então nosso encontro bem no horário indicado. A gente tinha 2 horas para conseguir fazer esse encontro. Conseguimos. Com licença. Opa, eu sei que eu sou toda licença. indireto, agora quem vai pedir desculpa e licença sou eu. Porque toda vez que eu vou me manifestar, e agora eu não gostei aí da forma aí que... Fala, Átila, eu vou falar sim. Entendeu? E até perdi meu raciocínio aqui por conta disso. Ok? Oi, Átila. Pois é, oi, Átila. Desculpa, se Eu não tô você gostando disso não, viu, Júlia? Ó, nem vou falar porra nenhuma. Bom, primeiro ponto, aqui não é a Júlia, aqui é a Luísa. Segundo ponto, Átila, peço desculpa se você se sentiu desrespeitado, mas no final não era você que tinha pedido a palavra, era o Anderson. E, enfim, não foi de nenhuma forma para desrespeitar a sua fala, de forma alguma. Podemos encerrar a reunião, gente? Ou alguém tem mais alguma coisa a dizer? Podemos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Se eu puder me manifestar, dizer, em função da não participação dos conselheiros aqui, é justamente por isso. Alguém pensou na estruturação, alguém falou na garantia da participação, alguém trabalhou essa garantia dos outros conselheiros ausentes aqui? Não. Então, se a gente tem um quadro aí, como foi comentário de algum companheiro aí, da insuficiência participativa de nós conselheiros, está eu aqui, Roseli, o Lucas, o Anderson e os demais, o seu Robson, entendeu? É porque está ali, está deliberado transporte, não foi discutido, estava discutido para nós estrutura com a questão do trabalho, também não foi deliberado. Então vamos ter mais respeito com a gente e assim, na moral, aqui é papo reto e é a coisa da rua mesmo, não tem academia aqui por trás, com todo respeito, muito obrigado pelo meu descontentamento, eu estou aqui, porque é isso que acontece. A gente está falando virtual, e eu estou com um pacote de ato aqui que não teve resolução e concretude de nada. Muito obrigado, uma boa tarde para todos e que vocês sejam abençoados. Obrigada, Átila. Gente, vamos encerrar a reunião então. Espero todos vocês no nosso próximo encontro de formação, que vai ser no próximo dia 23. E antes disso, teremos uma série de reuniões e vamos nos encontrar ainda. Mas muito obrigada pela presença de todos e, enfim, desculpem qualquer coisa aí. Tchau, tchau, gente.
aqui, que você tá lá na puta que pariu. Você não participa da reunião, eles dão graças a Deus. É que nem eu estou na reunião, não falo, eles já. Graças a Deus. Porque eu questiono, eu brigo. A verdade dói, né? Vê se eles fazem alguma coisa, meu. Eles não fazem porra nenhuma por ninguém, meu. O deles, sei lá, todo mês pinga lá. Eles, sei lá, a maior parte tudo trabalhando em casa. Ganhando pra ficar em casa. Aí eles têm esses laranjas que eles põem pra trabalhar pra eles. Fica na rua, traz a informação da rua pra dentro. E assim vai. E leva o que eles querem pra fora. Quanto tá dessa porcaria? Como que a gente não existisse. A pedra de sapato deles. Pô, não consigo sair. Desliga e liga de novo. Hum. Não manda jogar na cara deles, né, meu? Nossa. Ah, essa risadinha. Fala, Tátila. Puta que pariu, meu. Mano, isso detona a gente, velho. É cômico. Você convidou a Vanessa para participar da reunião? Legal. Eu falei, eu pedi pra ela acessar. Você não vê eles falando aí? Eu ia falar também, pedir meu raciocínio. Gente, a gente já tem um número interessante, por que não a participação de pessoas mais que estão ligadas ao contexto de efetivação do que convidados de fora que não conhecem? Se as pessoas de dentro já não participam e conhecem, imagina as pessoas, então, assim, eles estão promovendo um caos. Eles estão a fim de bagunça, que isso vai virar bagunça. E se as pessoas que estão dentro do sistema não participam, aí vai vir outras menos contextualizadas, então. Você viu quantas pessoas já foram adicionadas nesse grupo de conselheiro? Sabe quantos conselheiros que é agora? Eu perdi as contas, meu. Tem um monte de conselheiro. Que nunca nem apareceu. E é conselheiro. Então, falar que por um dia, desde a primeira gestão, então aí ressurgindo, eu não sei que espaço está tendo para essa ênfase. Absurdo, velho. E acabei de mudar meu conceito da clínica de direitos humanos. Está fazendo um espaço também de visibilidade para garantir o processo lá na faculdade, que a clínica de direitos humanos ela existe dentro do Largo São Francisco e é sustentado por verba universitária. E se eles também não der a devolutiva, eles cortam. Quero ver clínica de direitos humanos existir. Foi a clínica de direitos humanos com o seu Valcir, tá? Que está lá como advogado nesse núcleo que eu contestei e ninguém me respondeu também. Quando a gente tem outra ouvidoria do município, tem outras instâncias reguladoras como o DPU. Não funciona, a gente vai por mais um núcleo de direitos humanos aí? Como é que é isso? De novo está provado. A sociedade civil se envolve para pôr seus projetos atuais titulares. E os caras não estão vendo isso. Me poupe. Quanta bizarrice. Não saiu mesmo. Vamos ver. Ai, meu, é ridículo isso tudo.
E aí, Chanel?